Boa tarde, com muita alegria. Então hoje, né, pleno meio-dia, nós vamos iniciar aqui um bate-papo, exatamente, falando sobre o quê? Como a nossa postura mental, nossa forma de pensar influencia, né, inclusive na nossa energia, na nossa vibração. E o bacana hoje é que eu não estarei sozinha. Isso mesmo, hoje eu tenho uma convidada. E eu já vou chamá-la agora. Vamos lá. Cadê a Catarina? Olá, Oi, Catarina. tá conseguindo me Catarina ver tá bem? chegando. Olá. Tudo certo. Boa tarde, com muita alegria. Que sorriso bonito. Você tá bem? Tudo bem? Dá pra me ouvir? Vou colocar fone. Bacana. Hoje a gente vai falar então sobre o poder da mente. Para quem não me conhece, eu sou Catarina, sou jornalista e cabalista também. Então, eu venho fazendo essas lives para realmente a gente conhecer mais tantas ferramentas disponíveis e profissionais também que estão disponíveis ao nosso favor. E hoje você vai estar falando, né, sobre o poder da mente. Gostaria de te conhecer também, que você se apresentasse, como é que foi a tua jornada até aqui. Bora lá, né? Eu falo que a Catarina me tirou da minha zona de conforto. Eu estou em São Paulo, na casa da minha mãe. Eu falei, ai meu Deus, será que fora do meu ambiente, né? E eu falei, tá tudo certo, né? Então a gente não pode fugir, né? As oportunidades que surgem. Então, meu nome é Sandra de Almeida, eu sou especialista em desenvolvimento humano e também terapeuta vibracional. Estou aí na minha jornada, né, do autoconhecimento há bastante tempo e eu acredito plenamente, né, que tudo muda quando alguma coisa muda. Isso, inclusive, é a fala, né, de um dos nossos mentores, e eu trago isso muito para minha vida e que, na verdade, é só através do autoconhecimento, né? Então, quanto mais você se conhece, muito melhor é, né, a sua vida. E hoje, o que você identifica como o poder da mente? O que você vê que na tua vida se transformou através dessa ferramenta que você usa? É porque quando a gente fala de poder da mente, né, tudo é mente. Né? Então é algo que eu trago isso para mim e que é a minha base. E aí o que transformou tudo? Né? A gente fala que a nossa mente é o nosso cavaleiro indomável, que a gente tem que estar ali. E aí tudo muda, né? E realmente a forma de pensar. E quando a gente fala da mente, tudo que se manifesta aqui, né, que aquilo que a gente consegue visualizar com os nossos olhos, é produção da nossa mente. Então, nós temos todo, né, a gente fala que a gente tem um poder enorme que foi nos dado, que é exatamente a nossa mente. E aí, quando a gente fala sobre isso, o quanto é desafiador, né? Então, de eu tomar as rédeas disso e pegar esse poder que me foi dado a mim e foi a você e todas as pessoas. E o que você observa que você atraiu na tua vida e que você viu, caraca, foi realmente a comprovação que a minha mente tem poder? Nossa, eu falo que é tudo. Inclusive assim, né? Inclusive até essa semana, foi esses dias. Não tem 2 semanas. Eu venho fazendo alguns experimentos, né, exatamente sobre isso. Não vou nem falar daquelas coisas básicas, sabe? De fazer de estacionamento, de encontrar pessoas, de encontrar oportunidades, nem é sobre isso. Eu estava fazendo, que eu tive uma experiência um mês atrás, eu falei, por que não? Eu, né, materializar isso. Eu falei, eu quero um dinheiro inesperado. Né? E eu, particularmente, né, quando a gente fala de dinheiro, né, e hoje, claro, a gente quase nem tem acesso eu pelo menos, tá, vou falar de mim, acesso a coisa física, né, a cédulas, né, na minha mão. Hoje tudo é Pix, é cartão, então eu não tenho muito isso. Mas assim, eu peguei e falei, não, eu quero um dinheiro inesperado. E era essa a minha visualização, era isso que eu tinha colocado. Gente, foi incrível.
E aí eu tava, sabe aquela coisa eu tenho um oratório na minha casa, eu falei, preciso dar uma limpadinha aqui, né? Tá meio empoeirado. E aquela coisa, depois eu faço. Aí aquele dia eu falei, vou fazer. Moral da história, tô limpando. Aí eu abri uma gavetinha dele, eu falei, nossa, sabe aqueles papéis que fazia tempo que tava lá? Eu tirei, falei, nossa, aqui nem precisa mais. Fechei a gavetinha, perfeito. Aí eu fui fechar, ela enroscando, falei, que é isso? Aí eu fui olhar, aí eu vi que tinha um papel caído e 2 notas de R$ 50 ali, R$ 100. Eu falei, uau! E aí, para mim, qual foi, né, o ganho disso? Porque era aquilo que eu tinha imaginado, era aquilo que eu queria, entende? Eu queria algo inesperado, e aí veio. Né? E isso a gente percebe, às vezes a gente não se atém muito à coisa do positivo. E às vezes as coisas que não é legais, né, vamos colocar que tem uma conotação mais negativa, e a gente às vezes já materializou aquilo, já mentalizou aquilo e aquilo acontece, e isso a gente vê muito, né? Mães, né, com criança pequena, ai, não fica aí, ai, não corre pra lá, ai, não faz isso, ai, você vai cair. Aí até que chega um momento que a coisa acontece, ela fala, tá vendo? Eu não falei? Né? Então, só que a gente não leva em conta isso. E às vezes a gente acaba levando mais pelo poder da coisa do negativo, porque tinha que acontecer, do que realmente, né, usar a nossa mente, a nossa mentalização para atrair coisas positivas. É uma das experiências que eu tenho como cabalista. A cabala ela estuda os 4 corpos, né? Antes da manifestação, a gente realmente tem o emocional, né? A emoção, e tem o mental, e tem a nossa fala. E aí a cabala ela estuda essas 4 potências. E tem um exercício que a gente pratica que é de visualização, mas que é mental também. E é muito interessante observar. Eu estava conversando com a minha amiga e ela estava querendo vender o apartamento, a casa dela. E mesmo ela estava mentalizando, né? Estava ali, só que estava uma coisa que estava bloqueada. Aí eu mostrei o símbolo para ela, né? De venda, de imóvel. Então ela utilizou o poder da mentalização junto com a visualização e o poder das letras em hebraico. E ela conseguiu vender. Em um mês ela já vendeu a casa. Foi muito bacana essa experiência, porque a gente tem que usar. Eu vejo que a gente tem que usar todas as ferramentas que estão à nossa disposição. É tão simples a prática da visualização, aprender a escutar melhor, né? Aprender a usar a mente, aprender a usar a fala. Então uma coisa está conectada com a outra. E às vezes é isso que eu observo. Tem pessoas que têm coisas extraordinárias para achar que a vida vai mudar. Pequenas coisas que a gente são os o micro pro macro. O micro pro macro. E o que você pode trazer para as pessoas que estão nos assistindo a como utilizar melhor a mente? E o que evitar, né, para não se sabotar? Ou como driblar, né, a mente também. Na verdade, sim, eu falo que uma das formas mais pontuais, aí eu vou falar, né, da minha experiência e às vezes o que eu realmente oriento para os meus clientes, é estado de presença. Né? É você realmente se colocar aqui e agora. Porque a nossa mente, ela é uma tendência, né, muito grande de ir, né, para o passado ou ir para o futuro. E isso acaba você não se colocando aqui e agora e observando as coisas que acontecem agora, nesse momento. Né? E aí, por exemplo, você vê, né, eu vejo os desafios, às vezes eu falo para meus clientes, vamos meditar, vamos respirar. Ah, não, eu não consigo nem meditar. Eu falei, gente, às vezes são percepções. Né? Então, às vezes a pessoa não entende que talvez uma meditação, e eu vou falar por mim, porque eu achava que era aquela coisa assim, falei, se eu tiver que ficar assim, eu não vou ficar, né? Não vou, não adianta. Né? E aí, né, e são, na verdade, são crenças, né? São aprendizados equivocados. A gente pode meditar ouvindo uma música, tomando banho, fazendo uma visualização. A Cabala me ensinou que eu não preciso fazer a meditação só com os olhos fechados. Eu posso fazer com os olhos abertos, visualizando, contemplando a vida. Então, eu mesma, eu não preciso de meditação. Exato. E aí, quando você começa a, né, experienciar ao estar mais consigo mesmo, né, tentar escutar aquilo que
que toca aqui, aquilo que realmente você é o sentir. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade do sentir. Inclusive, não é que não é dificuldade do sentir, na verdade, era colocar palavras no sentir. Quer dizer, aquilo que eu estava sentindo, o que era? Qual era o sentimento? Qual era a sensação? Né? E eu me lembro assim que muitas tretas, né? Sabe quando a gente fala de treta? Tretas de relacionamentos, né? Tanto amorosos como de pessoas. E pelo fato de não falar aquilo, né, que estava sentindo, e às vezes, a hora que aquilo vinha, eu lembro que parecia que dava um nó na minha garganta, que travava aqui. Aí a pessoa falava, mas fala! Eu não conseguia falar, né, eu dava aquela trava. E às vezes, para falar, só se fosse explodindo, né? Então, na verdade, você não fala, você vomita, né? Então, você joga tudo para fora aquilo que está armazenado. E aí, quando eu vejo, né, essa coisa do daqui e agora, você respirar, né? Então fala, respira e não pira, né? Então às vezes parar, isso não quer dizer que você vai deixar de ser quem você é, né? Não, você simplesmente, calma aí. E eu achava que isso às vezes era questão da maturidade, mas não é, porque eu vejo pessoas que, dentro da minha trajetória, que amadureceram como eu, né? E que não agregaram isso na vida, continuam ainda com os mesmos comportamentos. Então é só uma questão mesmo de decisão, né? De ver aquilo, quanto que aquilo pode te ajudar no dia a dia. Simplesmente decidindo, né? Sair dessas tretas e observar, né? O que eu estou sentindo? Qual é a minha sensação? Né? Qual é a minha intenção? Uma das coisas que eu vejo também é esse movimento da intenção. O poder da gente intencionar com a nossa mente. A mente focada, intencionada, eu vejo que a mente ela está muito nesse lugar do senso crítico que nos ajuda. Eu desenvolvi mais meu senso crítico esse ano. Antes as coisas passavam por mim, eu não tinha aquele filtro de entender. E eu fiz 25 anos, foi mês passado. Aí eu estava analisando as coisas que eu melhorei, coisas que aconteceram na minha vida. E aí, o entendimento também que é legal dentro da mente é olhar esse entendimento, né? Porque a mente, ela entende. Quando a gente vai aprender, né? A gente está ali entendendo, assimilando, né? Trazendo a compreensão, porque eu tendo o entendimento, também tenho a compreensão. E utilizar também essa intenção. Olha que lindo. Então, quando a gente se entende, quando a gente se compreende, quando a gente se intenciona, eu vejo que é um dos poderes também da mente. Esse é um dos recursos que eu utilizo, que me ajuda muito, mas sempre estou trabalhando, porque hoje a ansiedade ela faz parte, né, do dia a dia. E aí eu já percebi que quando começa a bater um monte de pensamentos assim, eu já... Exatamente. E às vezes eu tenho que falar, para. O que você quer? Então, o que você quer com tudo isso? Aonde você vai? O que você vai fazer com isso? E assim, e parece que é uma coisa, então, quando você vai treinando isso entra também no piloto automático, né? Então ela entra, então começa a ficar isso muito natural. Ah, sempre foi assim? Óbvio que não, né? Ah, pode melhorar? Com certeza, e muito mais. Então tudo realmente é treino, né? Então aí você fala assim, o que a minha mente pode fazer por mim? É tudo é mente. Né? Então aqui na verdade eu vejo ela como como que eu posso fazer uma analogia, né? A nossa mente, então, ela é nossa, né? Então, ela faz parte de nós, só que ela é o nosso filtro, né? Então, tem a nossa essência de quem realmente nós somos, aí vem a nossa mente que vai e passa, né, isso para que a gente possa viver nesse mundo, né? Somos seres espirituais vivendo, né, no mundo material. E não dá para fugir disso. Esses dias eu estava até conversando com um amigo, né? Um amigo meu, a gente falando, né? Dos processos. Né? Então, eu fui da era do né? E aí, quando você fala que você tem 25 anos, eu falei, ai, que delícia!
né? Foi né, o ano que eu, né, foi a idade que eu me casei, que eu tinha projetos. Aí falei assim, o que a sua mente idealizou? Gente, idealizava tudo, né? Desde o apartamento que eu comprei, e eu queria o apartamento naquele prédio, olha que maluco. E eu lembro que tinha uma imobiliária, né, naquele prédio, e eu ia lá para ele, não tem nenhum apartamento aqui para vender. Ele falou, não tem. Eu falei, mas não é possível. Aí eu ia, rodava, ia procurar outro lugar, e eu passava lá de novo e perguntava. Eu falei, mas não tem? Se tiver, você me avisa, não, pode deixar. E aquilo, eu sempre fui uma pessoa incansável. Quando eu quero algo, eu determino, é aquilo que eu quero. E aí eu lembro que eu fiquei, aí eu lembrei, né? Na época era meu namorado, né? Eu lembro que ele tinha um amigo que morava naquele prédio e não estava mais morando lá. Eu falei, fulano não tá morando? Ele, não, eles mudaram, foram para outra cidade. E o apartamento deles? Eu falei, não sei, acho que vão vender. Eu falei, o quê? Eu falei, então arruma o contato. Mas eu não sei se vira. Eu sei que ele arrumou o contato. Moral da história. O apartamento estava à venda, fechamos negócio com aquele apartamento, compramos e tudo mais. E depois eu fiquei sabendo que aquele apartamento estava naquela imobiliária e o cara não quis falar para mim. Entende? Eu falei, não tem problema. Né? Então, esse é o nosso poder, né? Então, do foco, quando você coloca a intenção, né? E a gente pode colocar várias coisas, né? Qual é o foco, qual é a intenção, a clareza, né? O que realmente eu quero. E a maioria eu vejo somente nos meus atendimentos. E aí eu pergunto para a pessoa o que ela quer. Né? E como eu gosto, né, o meu público é muito a questão de empreendedores, né, empresários, pessoas que querem fomentar melhor os seus negócios, né, aumentar aí ou tanto o faturamento como os seus ganhos. E aí a pessoa, quando você chega para perguntar, isso seria tão óbvio, né? O que você quer? Não, eu quero ter mais dinheiro, mais faturamento. Quanto? Gente, é impressionante, parece que a pessoa pira, parece que, sabe, vê uma coisa branca e a pessoa não consegue detalhar claramente, tipo, eu quero uma renda de XY ou eu quero um faturamento de tal. Quando é para verbalizar aquilo, pode ser que ela até pense sobre aquilo, mas na hora que vai verbalizar, parece que some, some. Ó, se deixar, eu fico aqui até amanhã. Assim, eu tenho uma mente muito investigativa, né? Não é à toa que eu escolhi o jornalismo. Eu até estou pensando em fazer uma pós em ciências da genética, para ser uma cientista da genética. E eu vejo que a minha mente, ela trabalha com essa... Tipo assim, eu vejo uma coisa curiosa. Aí eu já quero lá investigar e entender e ir a fundo, igual a bala. Quando entrou na minha vida, eu já fiz constelação, já tenho informação, vários tipos de formação nesse meio, né? Mas eu falei, não, eu quero uma coisa mais profunda, que pegue mais profunda ainda. Eu quero entender um conhecimento mais profundo. E aí quando veio, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir entender. É muito difícil, é muita letra, é muita... Olha a mente, né? A sabotagem. Não vou conseguir. E aí depois eu fui vendo, nossa, a compreensão ela vai vindo com o tempo. Isso é mental. É mental trabalhar a compreensão. Se compreender. Eu vejo que é uma coisa muito poderosa a gente se compreender, né? E a mente, ela tá... Eu vejo que ela tá nesse papel bem, bem importante, né? Porque com a mente também a gente planeja, né? A gente tem ideias. Então, olha quanta função que ela tem para nós. Ela é tudo. Nem quando a gente dorme, ela descansa. Ela é tudo. E eu acho que o nosso grande desafio, quando você fala, né, dessa coisa da compreensão, e hoje eu vou, que nem, por exemplo, eu fui fumante, um bom tempo da minha vida. E aí eu me recordo, né, fumante, né, eu fumava. E aí, assim, eu falava, quando eu quiser parar, eu paro. E realmente, dentro da minha jornada, eu parei várias vezes, mas voltei várias vezes. E aí eu me recordo que quando eu falava para as pessoas, agora eu vou parar, aí, né, todo esse pessoal mais próximo, né, mas vai voltar de novo, sabe assim? Você perdia até meio que a credibilidade. E aí eu falei assim, mas eu sei, aí eu falava para mim, eu tenho consciência, né? Eu tenho consciência dos malefícios, né? E não sei o que e tal. E até que chegou um momento que eu falei, eu não tenho consciência, eu tenho conhecimento.
Você conhecer sobre algo é totalmente diferente quando você tem consciência. Porque a consciência, ela é o quê? Aquilo que você vai fazer, você vai praticar, você vai colocar em ação. E aí, quando eu trouxe isso, né, essa percepção, eu falei, putz, e detalhe, cada vez das idas e voltas, né, de começa e para, o que acontecia? O meu consumo, ele aumentava. E mais desafiador ficava parar. E aí chegou um momento que eu tinha aquilo em todos os meus projetos. Então, todo ano, né, eu tenho o hábito de fazer um projeto de vida para o próximo ano, desenhar. Ah, Sandra, dá todo certo? Alguns dava e outros não dava. Talvez dentro daquele período. E ali sempre teve ali, né, parar de fumar, eliminar, né, o vício, eliminar, né, porque não é nem era parar, é eliminar o vício. E até mais de 5 anos atrás isso aconteceu. E de uma forma, assim, totalmente inusitada. E parei, entendeu? Parei. E hoje, por exemplo, o que eu faço? Eu me blindo, né? Então eu sempre uso o que é a blindagem. Aí a gente fala assim, eu tenho que ter consciência. Ah, eu parei, nunca mais vou voltar? Ex-fumante, né? Ex-fumante é ex-fumante. Acabou. Né? Então, se você tiver um ambiente, tiver uma situação, o comportamento ele pode voltar a qualquer momento. Né? Então, você tem que estar nessa vigília. Né? E aí, por exemplo, então eu tenho algumas regras na minha vida. Né? Então, quer dizer, eu tenho ali. Então, às vezes a pessoa pode ser linda, maravilhosa, perfeita. Mas, por exemplo, né, dentro de um relacionamento, se é fumante, eu já não aceito, entende? Eu não quero nem, por quê? Porque é uma regra para mim. E isso é o que a gente vai fazendo para cada estágio, né, da nossa vida. Então, a expansão da consciência, eu falo que é o grande, é o nosso papel aqui, né, que é essa questão do evoluir, né, evoluir e expandir. E quanto mais você se expande, maiores são as percepções sobre si. Né? E aí vai tendo, que nem quando você falou da cabala, né, do teu estudo, e você fala assim, poxa, num primeiro momento, né, com toda essa informação, parece que não vai dar conta. E aí, conforme você vai se dedicando, porque tudo é uma questão de tempo, né, de plano e de tempo. Né? Então, eu costumo, né, eu gosto muito de analogias, né, e aí eu falo, pessoal, gente, um plano, né, um objetivo, que nem agora, a gente está, né, praticamente encerrando o ano. Tudo bem que tem 50, não, já tem uns 48 dias, né, para encerrar, mais ou menos isso, ok? Para finalizar o ano. Ah, dá para fazer muita coisa? Muita coisa. E aí a gente, pelo hábito, já está falando assim, o ano que vem, né, no próximo ano, e aí eu faço. Então vamos imaginar o seguinte, eu a partir do, né, de 2025, eu quero consumir, né, alface que eu mesma quero produzir. Então, eu vou produzir alface. E eu já quero consumir, né, no próximo ano. E aí o primeiro ponto é, quando no próximo ano? Porque 1º de janeiro de 2025 já é o próximo ano. Ah, é em fevereiro? É em março? Poxa vida, talvez se eu plantar o alface agora, tá? É que eu não sei mais ou menos, eu sei que ele tem, né, depende, se for a semente e tudo mais. Talvez eu só vou realmente consumir o ano que vem. E aí eu vejo isso, as pessoas deixando, né, para depois, empurrando com a barriga, principalmente agora nesse final. E aí quer que 2025, aí no dia 31 vai pular onda, vai comer, né, semente não sei do que, sobe na cadeira, e achar que 2025 vai ser lindo, maravilhoso por conta desses ritos. E não vai. Né? Então, tudo que vai acontecer no próximo ano, no próximo amanhã, por exemplo, na próxima semana, no próximo mês, vai depender de tudo que eu fizer hoje. E aí, por isso que eu falo que é a questão do estado de presença. Quando eu me coloco aqui no estado de presença, eu paro de ficar, né, me perdendo, ou no passado, ou com coisas que ainda nem aconteceram. Porque normalmente aquilo que não aconteceu e que eu tenho visualização, e aí eu começo a me colocar muito lá na frente, o que acontece? Eu fico tão lá e eu olho minha realidade aqui hoje para não vai dar conta. Eu não vou conseguir. Né? E se perde. Isso Nós assim. vamos ter que Né? marcar outra, nós vamos ter que marcar outra live também, né? É papo pra manga, né? É muito. Né? Porque a gente está falando sobre, né, sobre autoconhecimento, né? Sobre vivência. É um conhecimento muito profundo. E autoconhecimento é uma jornada, né?
Adorei ter você aqui, né? Aceitar Eu o também, convite. também. Quem for meu seguidor aqui que puder seguir, também fica o convite para seguir a Cláudia. E também conhecer os trabalhos, né? Você faz atendimentos? Sim, né? Eu tenho inclusive uma mentoria que eu chamo de DNC, que é exatamente onde a gente trabalha a questão do desenvolvimento, né, a mentalidade e a carreira. A carreira é o teu trabalho. E baseado do quê? Né? Nas técnicas, né, do autoconhecimento, do poder da nossa mente e também utilizando, né, as terapias energéticas, porque tudo é energia. Né? Então não dá mais para fugir, né, e eu falo isso dá mais para fugir, que eu estou falando isso para mim, tá? Porque eu fugi disso. Porque eu achava, olha que coisa maluca, quando falasse, né, de energia, que a Sandra trabalha com energia, e eu tinha meio que um preconceito. Né? Eu tinha um preconceito do místico, que parece que seria coisas, sabe, de outra vida. Eu não sei, adivinhação, meu, não tem nada a ver, né? E aí quando você fala hoje, eu tenho os meus instrumentos e eu fico assim maravilhada. Entendeu? Hoje eu não consigo passar um dia sem de fazer o meu autocuidado, né, com as terapias energéticas. Por qual motivo? Dançar eleva a vibração? Claro que eleva. Né? Fazer uma meditação eleva. Né, trazer o pensamento positivo, né, sorrir, dar risada, estar em ambientes muito favoráveis. Só que tem momentos para situações pontuais e que você não mantém essa vibração. E às vezes para você elevar ela, você demora um pouquinho. E hoje eu falo que às vezes em 15 minutos eu saio né, eu vejo isso tanto em mim quanto nos meus atendimentos, vibrações de 0 Hz, de 20 Hz, de 0 Hz que é a energia do medo, da ansiedade, da preocupação, e a pessoa sai da sessão numa energia de 800 Hz, porque eu mensuro, então eu consigo medir. Gente, é surreal. Então, imagina, você tem um plano, né? Você tem um objetivo e você está com todo o seu campo energético, seus pensamentos, seus sentimentos na mesma vibração. Aí é lindo, aí não tem como não dar certo. Muito obrigada, Cláudia, por conversar mais, adorei. Vou colocar no YouTube também esse nosso encontro e vou te passar. Perfeito. Tá Bom? ótimo então, Catarina. Muito obrigada. Beijinho pra você. Beijo, beijo. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Tchau. É Sandra. Sandra? Isso.